E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos olhar para um dos personagens mais queridos de todos os tempos, Naruto Uzumaki, mas por um ângulo que, olha, pouca gente imagina. A filosofia romena. Parece meio doido, mas garanto que faz todo o sentido. Tá, eu sei. A pergunta é esquisita. O que um ninja que solta Rasengan tem a ver com um filósofo lá da Romênia? À primeira vista, nada, né? Mas é exatamente essa conexão que revela uma camada de profundidade no Naruto que muitas vezes passa batido. Pensa assim, a gente vai agir como se fôssemos médicos da alma. Vamos diagnosticar as tais doenças espirituais do Naruto. E o mais interessante é que, ao fazer isso, a gente vai descobrir que as maiores fraquezas dele, na verdade, são o motor secreto da sua força. Então, por onde a gente começa? Pelo começo de tudo, claro. Pela ferida principal do Naruto, aquilo que define ele desde o primeiro dia. Aquela solidão profunda, esmagadora, de quem não pertence a lugar nenhum. E essa solidão toda tem um nome filosófico: catolita. Imagina que todo mundo faz parte de um grande quebra-cabeça, e uma pessoa é aquela pecinha que parece não encaixar em lugar nenhum. Essa dor de não encaixar, de se sentir incompleto, isso é a catolita. É um buraco no peito. E essa doença do Naruto mudou com o tempo. No começo era algo inconsciente. Sabe todas aquelas travessuras que ele fazia quando era criança? Não era só para irritar. Eram ações no escuro, um grito desesperado para alguém finalmente notar que ele existia. Mas aí tudo muda quando essa doença se torna consciente, no momento em que ele arruma um objetivo, uma cura. Eu vou ser Hokage. E aqui que tá o pulo do gato. A ambição gigante do Naruto nunca foi sobre poder ou sobre mandar na vila. Era, na verdade, um remédio. O título de Hokage era o símbolo máximo de pertencimento. Era a peça que faltava no quebra-cabeça da vida dele, entende? Ele não queria um cargo. Ele queria uma cura para a alma. Certo, então a gente já entendeu o problema lá dentro, no coração dele. Agora, vamos ver como esse problema aparece do lado de fora, no jeito que ele age. E para isso temos o nosso segundo diagnóstico: Oretita. Essa palavra esquisita explica perfeitamente por que o Naruto é tão Naruto. É aquela necessidade quase doentia de estar sempre fazendo alguma coisa, de agir a qualquer custo, na maioria das vezes sem nem pensar direito. É uma verdadeira febre de ação. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, é só comparar com o exato oposto. A oretia é a recusa da ação. Pensa no Arjuna do Bhagavad Gita, que trava e não quer lutar. O Naruto é o oposto completo. Ele precisa agir porque a ação é o que preenche aquele vazio que ele sente por dentro. E aí a análise faz uma comparação simplesmente genial: Dom Quixote. Assim como Dom Quixote via gigantes em moinhos de vento, a teimosia cega do Naruto, essa doença dele, acaba mostrando um lado muito bom. Ela vira a força que constrói coisas grandiosas. A obsessão do Naruto em trazer o Sasuke de volta é o exemplo perfeito disso. Pensa só, a vontade dele era uma. A realidade era outra completamente diferente. O Sasuke não queria voltar. E a ação do Naruto foi uma perseguição cega, impulsiva, que ignorava os fatos. O resultado são o que a filosofia chama de pseudodeterminações, ou seja, ações que não dão certo porque são baseadas no auto-engano e não na realidade. Beleza, agora vamos ampliar um pouco o foco. Vamos ver como esse jeito do Naruto de ser bate de frente com a filosofia do mundo inteiro em que ele vive, porque o mundo dele também tem a sua própria doença, digamos assim. O nome é atodetia. É basicamente a lógica que diz que o indivíduo é menos importante que o grupo. É a doença do sistema da missão, onde uma pessoa pode sim ser sacrificada por um bem maior. É só parar para pensar. O sistema Shinobi inteiro funciona com base nisso. Desde a filosofia inicial do Kakashi, passando pelas ações do Danzo, até os planos dos grandes vilões. Todos eles, de alguma forma, acreditam que os indivíduos são peças descartáveis em nome de algo maior. E é exatamente aqui que o Naruto se torna um revolucionário. A crença dele é o antídoto para a doença do seu mundo. Pro Naruto, a vila não é nada sem as pessoas que vivem nela. A recusa dele em desistir do Sasuke não é só amizade, é uma rejeição total da lógica do sistema. E assim a gente chega à conclusão, ao diagnóstico final. E é aqui que o paradoxo fica claro. As maiores fraquezas do Naruto são, na verdade, as suas maiores forças. Então, resumindo tudo, o Naruto tem a catolita, aquele vazio como a causa de tudo,
E como sintoma, ele tem a oretita, essa necessidade de agir. E por outro lado, as doenças que ele combate com toda a força são justamente as que desvalorizam o indivíduo, como a todetia. É um mapa filosófico completo do nosso herói. A grande sacada é que a combinação das duas doenças é o que o transforma em herói. O vazio que ele sentia deu a ele um propósito de vida, e a impulsividade deu a ele a energia incansável para correr atrás desse propósito. Uma coisa não funciona sem a outra. E isso nos leva a uma conclusão muito poderosa. A jornada do Naruto prova que uma doença espiritual pode sim ser uma fonte de virtude. Ele é o Dom Quixote que, contra todas as expectativas, conseguiu. Ele transformou a própria cegueira numa visão moral que mudou o mundo. E isso tudo deixa uma pergunta no ar pra gente. E se aquelas partes de nós que a gente vê como falhas, como fraquezas, forem na verdade o exato lugar de onde vem a nossa maior força e a nossa mais profunda humanidade? Fica aí a reflexão.